pessoal, boa noite. Obrigado pela participação. Nós estamos aqui com o Alexandre Uehara, que é um colega, professor de MBA, tem uma formação em marketing e tecnologia, é professor de uma série de MBAs, faz parte do Chapter São Paulo da Singular University, e também tem uma empresa dele sobre estratégia, inovação e inovação aberta, que é a Innovate, né? Estamos aqui para falar, o tema da nossa discussão hoje é agilidade para o RH, né? Como o RH entra nesse desenho, qual é a sua contribuição. Eu vou passar a palavra agora ao Alexandre. Antes disso, só definir as nossas regras aqui. Nós vamos fazer um bate-papo hoje, né, uma troca. Fizemos algumas discussões, né, Alexandre? Perguntas, questões, tudo. Os nossos colegas e colegas aí que estão participando, se quiserem colocar as perguntas, pode colocar no bate-papo aqui, que a gente vai responder na medida que a gente for discutindo e juntando os assuntos. Espero que seja um assunto aí que possa contribuir para os desafios que todo mundo tem aí no dia a dia e pensar o nosso futuro próximo de oportunidades e pontos de melhoria. Legal, Alexandre. Muito, muito bom ter você aqui, meu amigo. Eu que agradeço, André. Até a emoção começa a subir, né, André? Porque eu fui aluno da São Paulo, né? Então, né, você foi meu professor também, né? Grande mentor de muitas coisas que eu faço hoje. Então, para mim, é mais do que uma satisfação, é um orgulho também de estar aqui contigo. Né, a gente sempre fala, né, tem uma coisa que eu gosto muito, que é o lifelong learning, né, que a gente não vai parar de aprender. O aprendizado é muito maior do que a educação, né? E o aprendizado vai ser contínuo e a gente até as pessoas que estão aqui, até para parabenizar, porque né, não sou dono da verdade, mas sempre é bom a gente ouvir outras pessoas e estar sempre aprendendo, né? E ter você como um mentor aí de muitas coisas que eu faço hoje é realmente uma alegria de estar aqui contigo, super felicidade, muito grato por tudo, viu, André? Poxa, excelente, Alexandre. Você é uma honra ter aqui com você, dividir essa conversa com você. Você lembrou bem, né? Você foi meu aluno, né? Mas você tem uma experiência não só de academia, mas de profissional, de inovação, muito relevante para dividir aqui com a gente, né? Você cuidou do processo de inovação numa série de grandes empresas ligadas ao mercado financeiro, num momento em que o mercado financeiro estava começando essa mudança que hoje a gente está vendo, né? Uhum. Então eu acho que é aquilo mesmo que você falou, né? É o lifelong learning, né? A gente aprende muito, assim como eu fico muito honrado pelas suas palavras. Eu tenho que dizer que eu aprendi muito com você também, não só nas aulas, mas desde aquela época lá, de anos atrás, né? De muito tempo atrás, da gente conversar e continuamos conversando, e é uma felicidade muito grande estar aqui com você e ver que o crescimento é uma coisa que o crescimento e a mudança é uma coisa que vai acompanhando nós todos aqui, né? Muito legal, muito bom fazer parte dessa história junto com você, Ale. Só uma coisa, viu, André? Não fala que foi muitos anos atrás, porque o pessoal vai achar que pô, como assim, né? Porque o japonês engana a aparência, né? Todo mundo acha que eu sou bom. Se você falar que foi muitos anos atrás, o pessoal já vai achar, então já faz muitos anos mesmo, né? Então, toma cuidado com isso. É verdade, faz uns 5, 6 anos, é isso mesmo, é verdade. Mas acho que é um pouco né? Acho que é o nosso papo aqui. A gente vai falar um pouquinho e aí do mercado financeiro, né? Só complementando, então, criei a área de inovação lá da Alelo, né? Eu participei da criação da Alelo, que é aquela equipe, é uma empresa de benefícios, né? Cartão, refeição, alimentação. Também eu criei, e aí, como líder da CIP, que é a Câmara Interbancária de Pagamentos,
e que faz todo o processamento de DOC, TED, responde direto do Banco Central, fiz parte do comitê executivo da Febraban também, falando de inovação, falando principalmente de Open Banking e pagamento instantâneo, o Pix, que aí já está saindo esse ano pelo Banco Central. Mas a grande questão é que assim, eu sempre tive muita proximidade e eu sempre pensei a inovação surge das pessoas, né? E por isso essa proximidade com o RH, inclusive, né, a discussão sempre foi que o nome RH já está ultrapassado, a gente não fala mais de recursos, né, mas a gente fala de pessoas, gestão de pessoas. E por exemplo, na Alelo, a gente respondia diretamente para a diretora da gestão de pessoas, né, que até então era chamado de gestão de pessoas mesmo, né, que era o papel dela, mas ela começou também a ser a de inovação. Porque a gente está falando de que a inovação surge a partir de um mindset diferente, né? Então é isso que a gente tem que trabalhar, que eu tenho trabalhado um pouco, né? Então isso dentro da Innovate é o que eu tenho levado, claro, sempre próximo da estratégia da empresa, mas que a gente consegue fazer essas mudanças principalmente dentro de áreas como a gestão de pessoas. Muito legal, muito legal. Acho que esses são os pontos, acho que super interessantes para a gente discutir, Ale. É sempre interessante quando a gente começa a discutir um assunto, né, agilidade para RH, colocar todo mundo na mesma página, né? Então, queria pedir para você, Ale, para a gente alinhar os conceitos e você pudesse dar a tua visão do que é ser ágil, do que é essa agilidade, né? Como é que ela está ligada ou não com o método ágil também, e também falar um pouco sobre o momento atual do RH. Por que isso está na agenda do RH, na tua visão? O que você tem visto aí, para a gente começar a colocar. E, por favor, pessoal que quiser participar, coloca as suas questões no bate-papo, a gente vai incluindo e interagindo e respondendo aí junto com a Lê. Ótimo. Inclusive, André, não sei se o pessoal pode colocar, né, mas até para entender um pouquinho o público aqui que está com a gente, se eles quiserem também colocar ou a empresa, né, ou se não quiser falar empresa, qual que é o mercado de trabalho, se é grande, pequeno, a gente consegue também alinhar nosso discurso aqui para ficar mais assertivo, né? Mas fique super à vontade de colocar as perguntas que a gente responde. Sobre agilidade, a primeira coisa que eu gosto de falar é o seguinte, a gente tem que desmistificar que a agilidade é rapidez, né? Ele não é só a questão de ser mais rápido, mas a agilidade é se adaptar, e aí eu sempre faço essa analogia, né? A gente tem um barco e tem um caiaque. Em linha reta, quem que é mais rápido? Então a gente começa a pensar, caiaque, o navio, claro que o navio, né, motor, tudo, ele é mais rápido. Agora, quem que é mais ágil? Né? O agilidade, então a gente está falando, quem que é mais ágil, e aí principalmente em curva, né? É o navio ou o caiaque? Então, o navio para fazer a curva é aquele transatlântico que demora, que não consegue fazer a curva. E se tiver outra curva, pior ainda, né? Já o caiaque, ele é muito ágil. Né? Então, essa é a ideia da agilidade que a gente tem que entender, porque o mundo atual é diferente de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, e mais do que isso, né? Do ano passado. A gente está vivendo um momento de pandemia, todo aquele planejamento estratégico que a gente fez já foi por água abaixo, né? Por causa da pandemia que veio, e tudo que a gente pensou que a gente ia fazer, vários projetos que a gente ia fazer, muitos foram cancelados, foram adiados, teve que se reajustar. Então, não adianta mais a gente pensar que aquele planejamento que a gente faz no final do ano, no início do ano, a gente vai conseguir chegar. Por quê? Porque o mundo é diferente e que é preciso ter agilidade, é preciso se adaptar. Então, o ágil vem um pouco disso, né? E falando mais especificamente, aquele ágil que a gente conhece de mercado, a gente está falando muito que vem, na verdade, de lá do software, de TI, né? Ele só para entender, ele nasceu a partir de um manifesto ágil, né? Então, para quem não sabe, o manifesto ágil foi criado há muitos anos atrás, sim, dentro de software, mas ele falava de 4, dentro desse manifesto, né? Ele criou 4 valores,
né, desse manifesto ágil. Então, ele falava que o manifesto, os indivíduos e interações mais do que procedimento e ferramenta, né? Então, a gente está falando de indivíduos e interações, mais do que, essa palavra também é super importante, que é mais do que, não quer dizer que a gente tira esse outro lado, de processo e ferramenta, a gente está olhando muito mais esse primeiro lado. Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas, funcionamento de software acima de documentação, colaboração com o cliente mais do que negociação e contrato, e capacidade de resposta a mudanças mais do que um plano, né? Então, se a gente for ver no software, então era um pouco disso que eles estavam vendo, porque era uma coisa que demorava, burocrático. Então, fez muito sentido na época para software, mas se a gente for olhar esses valores, ele também faz sentido para nós, né? Indivíduos e interações, software em funcionamento, colaboração com o cliente e capacidade de resposta à mudança, né? Então, se a gente for ver dentro da nossa empresa, a gente pode sim utilizar isso, né? Claro que acho que o único que tem que fazer um pequeno ajuste é o funcionamento do software, mas a gente pode pensar isso como uma entrega para o cliente, né? Então, mais do que ter algo funcionando, a gente tem, mais do que uma documentação, a gente está entregando algo de valor para o nosso cliente. Então, a partir desse pensamento que veio de novo do lado de TI, a gente está começando a incorporar na empresa inteira, né? Essa agilidade, esse pensamento que a gente está começando a colocar. E aí, por isso que é super importante, é o que todo mundo está vendo, porque é um mundo novo que a gente tem que pensar, né, de ser mais ágil, se adaptar bastante, e, por que não, já utilizar alguma coisa, e aí um pensamento que veio lá de TI, que sim, responde a mudança muito rápido e se adapta muito rápido. Legal. Então, de certa forma, o mundo do RH entendendo que ele também tem que, né, o mundo de pessoas, né, dentro das organizações, entendendo que ele também faz parte dessa mudança, né, Eli? Porque dentro do RH, de novo, você também tem, por exemplo, o cliente, né? Que normalmente é o cliente interno. Então, por que não pensar muito nessa questão de entregar algo de valor para o seu cliente interno e não, de repente, só seguir um processo que existe hoje, né? Trabalhar com a colaboração com o cliente, que é um pouco disso, né? Todos os colaboradores lá dentro, de alguma forma, são clientes do RH. Capacidade de resposta à mudança, é um pouco disso, né? Não adianta, de novo, seguir um plano, né, que está ali, por estar e estar 10 anos ali daquele plano, por que não se adaptar? Porque aí a gente está falando, por exemplo, né, eu falo muito isso, vai ser a primeira vez que uma empresa vai trabalhar com 5 gerações diferentes, né? Então, são pensamentos diferentes, tudo na mesma empresa. Como que vai lidar com isso, né? Uma coisa que a gente nunca aconteceu na vida. Então, é preciso responder a essas mudanças muito rápido e por que não o RH também participar disso, né? E aí a gente está falando não só do RH ser mais ágil, mas a empresa ser mais ágil e, de repente, até o RH liderar isso, né? Porque ele está muito próximo dos colaboradores, entende, né, quais são as dores dessas pessoas, e aí pode sim trabalhar a agilidade dentro do RH. Esse ponto que você colocou, acho que é interessante, né? Toda vez que a gente fala sobre o momento atual e as organizações, tem algumas coisas que sempre aparecem, né? A primeira é gestão da crise, a outra é a capacidade de reação, a outra é que tipo de liderança, né? E tem sempre um desconforto que é assim, né? É o papel da inovação, né? Porque tem um lado que bom, eu preciso inovar, porque a situação é absolutamente sui generis e nova mesmo, e por mais que tivesse super mapeada, é aquela história, alto impacto e baixa probabilidade de acontecer, ninguém monta, né, o seu cenário. Então, é uma resposta reativa em cima desse desenho. E tem a questão da inovação mesmo como parte da sobrevivência das organizações, né? A sociedade muda rápido, a tecnologia muda rápido, os concorrentes
e os clientes mudam rapidamente, e aí se a gente não mudar, também fica para trás. Perde competitividade, então a inovação passa como parte dessa agenda, não só como reação, mas como uma parte mesmo dentro da essência do que as organizações fazem para se manter no mercado. E aí, uma das coisas que eu lembro que a gente estava conversando e que você colocou, que eu achei muito interessante, é assim, explica um pouco para a gente a tua visão de como é que o RH fica nesse momento. Se ele vai a reboque, se ele não vai, que espaço que o RH tem nisso aí? Tem vários, né? Você falou acho que tem várias dimensões, mas a dimensão do RH dentro desse processo de conduzir essa mudança, como é que você vê aí, Ale? Acho que tem algumas coisas aqui, né, para a gente, antes de chegar na resposta, né, eu gosto de dar algumas voltas, mas e aí acho que é mal de professor, né, André, porque às vezes a gente tenta explicar muito antes de chegar lá. Mas assim, a inovação corporativa, essas mudanças que estão acontecendo, e é isso que eu sempre falo, né, a gente sabe da urgência que a gente tem hoje, porque o mundo está diferente, né? Você falou de concorrentes que vêm a toda hora, o market share das empresas estão diminuindo cada vez mais, de grandes empresas estão diminuindo cada vez mais, porque estão vindo mais concorrência, e é preciso se adaptar, e aquelas menores, por isso que a questão da agilidade, né? Aquelas menores normalmente conseguem se adaptar muito mais rápido do que as maiores, né? Mas tem uma coisa que as grandes empresas têm que as menores não têm. Tem algumas coisas, né? Uma delas é a quantidade de cliente, né? Então você pode sim testar, experimentar muito rápido, só que precisa ter essa mentalidade de experimentar muito dentro da empresa. Tem a questão que, por ter clientes e querer experimentar, você também tem que ter esse mindset de que o errar é bom desde que a gente aprenda e não ficar punindo as pessoas pelo erro, mas é claro que eu sempre falo isso, né? Também não vai errar com um avião lá no céu, né? Você está pondo risco às pessoas. Você tem que errar dentro de um ambiente controlado dentro da sua empresa. Então, tendo uma quantidade enorme de clientes, sim, dá para errar desde que você aprenda, né? Então, se a gente está falando aí de mudança de mindset, a gente está falando de pessoas, de criar essa inovação dentro da organização, por que não a gestão de pessoas, ou RH, liderar a inovação dentro da empresa, né? Porque ela já está próxima das pessoas. Se a gente está falando de mudança de mindset, eu vou pegar um exemplo, né? Eu já falei de algumas empresas que eu trabalhei, mas a CIP é formada por grandes bancos, né? Ele responde para o Banco Central, tem toda a questão mais burocrática, a gente sabe que grandes bancos é realmente um transatlântico, mas não adianta a gente querer falar para inovar. Sim, a gente conseguiu inovar algumas coisas lá dentro, mas também a gente tem que mudar a cabeça das pessoas, né? Mudar no sentido assim que o mundo é diferente, né? Que as coisas acontecem num ritmo diferente, as coisas são realmente muito rápido, tem que se adaptar muito rápido, mas toda a corporação é feita por pessoas e a gente tem que atingir pessoas. E nada melhor do que a área do RH, a gestão de pessoas, liderar isso. É isso que eu tenho pensado muito nos últimos tempos, e eu tenho conversado muito com essas áreas, porque é um novo papel, porque se a gente está falando de um RH mais próximo da estratégia, que é o que a gente está vendo hoje, né, no mercado, a gente não está mais trabalhando só com o processo, mas ter um outro papel, por que não também puxar a questão da inovação, né? E aí minha experiência diz isso, né? Não adianta só criar uma área de inovação. Você criar uma área de inovação, às vezes, é ruim, porque você está afunilando para uma área e está dizendo indiretamente que as outras áreas não podem inovar, né? E isso está errado. A inovação tem que ser disseminada por toda a empresa, e que a inovação ela tem que nascer de uma forma natural com todos os colaboradores, né? Isso tem que vir naturalmente, não pode ser só de uma área. Então, o papel da área de inovação hoje, eu entendo sim por que ela existe, porque ela hoje todo mundo está apagando incêndio, né? Então alguém precisa liderar isso. Então, por que não vir do RH? E aí, esse papel do RH, também não adianta a gente continuar nos mesmos silos
não só dentro das áreas, né, silo de TI, silo de jurídico, silo de RH, silo de compras, não adianta mais. A gente tem que mudar essa forma e tem que mudar internamente também, né? Então não adianta também a gente criar aquele silo de treinamento e desenvolvimento, aquele silo de recrutamento e seleção. A gente tem que trabalhar multidisciplinar. E aí, por isso que vem esse papel do RH e gestão de pessoas, de também reformular lá dentro para que isso seja disseminado para a empresa inteira. No fundo, o RH tem o potencial de dar o exemplo e ser o líder, né, Ale? É isso aí, é isso aí. Eu acho que de novo, é um outro papel hoje, né, que pode ser feito dessa transformação que está acontecendo de todas as empresas, e por que não, né, o RH também fazer essa transformação e puxar outras coisas, e faz muito sentido, né, quando a gente fala dessa mudança de mindset. A Raquel fazendo uma pergunta aqui, no caso das empresas em que o RH não é tão ativo, ou é um RH mais tradicional, vamos fazer uma leitura do que ela está falando aqui, e não tem essas funções todas tão bem estabelecidas, e no fundo o peso daquilo que tradicionalmente o RH puxa para a gestão de pessoas fica completamente nos líderes das áreas. Como é que você vê essa configuração para impulsionar a inovação nessa nossa conversa aqui? É um papo longo, né? Mas para a gente não tentar tomar tanto tempo aqui, né? Mas é que eu adoro esse papo, tá, André? Então eu ficaria horas aqui discutindo, tá? Mas é o seguinte, as empresas, vamos pensar de trás para frente, né? As empresas hoje precisam inovar, né? Então é tudo aquilo que a gente falou, concorrentes, mercado é diferente, market share, precisa inovar. Então, quem não está vendo isso, provavelmente vai morrer daqui a algum tempo. Então, se já existe uma mentalidade de que precisa inovar, que precisa pensar de um modo diferente, você já tem um caminho ali, né? Provavelmente os executivos já estão sabendo, pô, a gente precisa fazer alguma coisa e precisa mudar. Então, é isso que eu falo. Por que não pegar já esse caminho traçado e ir atrás, né? Poxa, a gente vai ficar esperando né, o presidente, o executivo, falar que a gente precisa inovar. Não, a gente pode já começar a criar uma estratégia, né? Por isso que eu falo assim, por que não o RH, nesse papel diferente que existe no mercado, já falar, poxa, então a gente vai puxar isso. E por que, de novo, a minha experiência, né, nessas grandes empresas que eu trabalhei e outras empresas também. Eu, como área de inovação, de novo, eu preciso ser um disseminador, né, e aí um facilitador e não um executor. O que quer dizer isso? Eu preciso trazer todas as áreas juntos, né, para fazer as iniciativas de inovação, mas as dores de cada área, é eles que sabem, não sou eu estou olhando de fora, então eu tenho que ser um facilitador. E por isso que o RH também, eu sempre trabalhei muito junto com o RH, né? Porque a gente precisa, por exemplo, se a gente está falando de uma mudança de mindset, a gente pode começar com uma palestra, pode começar com um treinamento, pode começar com algo menor, né, para a gente começar o pessoal entender o mundo que a gente está vivendo hoje. Eu gosto de brincar que assim, tem algumas palavras que, se eu der uma cartela de bingo, vai começar a aparecer várias palavras que são as buzzwords, né? Mundo VUCA, mundo exponencial, a gente tem que estar customer centric, ou human centric, tem várias palavras que a gente ouve aí no dia a dia. Que as devidas brincadeiras, mas assim, tem gente que ainda não entendeu o que está acontecendo. Então a gente precisa alinhar isso daí. Então, todo o meu trabalho que eu faço de inovação é muito mais. A gente volta assim para o resultado, né? Que de repente é um produto novo, um serviço novo dentro da empresa, mas a gente tem que trabalhar com a cultura da empresa. Né? Essa cultura de inovação é uma cultura diferente para mudar esse mindset das pessoas. Então, eu sempre trabalhei e sempre estive muito próximo do RH, né? Por causa de tudo isso que eu falei para vocês. Mas será que é preciso, né, de uma área de inovação vir isso? Então, por que não o RH puxar isso? E aí sim, não pensar só em treinamentos, em palestras, mas em uma estratégia, né, de como fazer isso para disseminar por toda a empresa e, de novo, que a inovação surja naturalmente em todas as áreas. Então, se a gente está falando, poxa, vamos começar com design thinking, design sprint, que também são algumas buzzwords, né? Mas que eu gosto, tá? Mas por que não começar com design thinking, design sprint em um projeto aqui, para o pessoal começar a entender, e aí esses caras também que a gente rodou sejam também disseminadores dessa metodologia,
E chega uma hora que eu não preciso mais puxar o design thinking, o design sprint. De repente aparece em uma área algum problema lá que eles precisam resolver, eles mesmos puxem, né? E eles façam o design thinking, o design sprint ali dentro da área. Então é isso que tem que ser incorporado dentro da empresa e que, assim, por isso que eu falei que é horas de papo, mas não é um trabalho a curto prazo, né? Se a gente está falando de uma mudança cultural, é uma coisa a longo prazo. E como que pode ajudar isso? De novo, equipes multidisciplinares, por isso que a gente está falando de agilidade, né? A agilidade, você tem vários frameworks que eu não gosto de entrar muito em detalhe, porque depende também da empresa, mas a gente pode trabalhar com Scrum, pode trabalhar com Kanban, pode trabalhar com Scrumban, que é uma mistura dos dois, Safe, tem várias formas. Mas a grande questão é o seguinte, né? A gente tem que começar a pensar também que a empresa tem que começar a mudar essa estrutura, e aí a gente está falando, inclusive, de uma mudança organizacional, por isso que, de novo, o RH tem que estar muito próximo, que é uma mudança organizacional, em que as áreas vão trabalhar conjuntamente. A gente não tem mais silos, a gente não tem só TI, não tem negócios, não tem vendas, não. Agora todo mundo vai trabalhar juntos, e aí tem alguns modelos, por exemplo, tem o modelo de Squad, que é do Spotify, de novo, não adianta a gente copiar o modelo que já existe, a gente tem que entender como que é a empresa para a gente saber qual que é o melhor modelo. Mas o modelo que é mais conhecido é o de Squads, e lá você tem equipe multidisciplinar. E aí por quê? Porque além de a gente não ter esses silos e ter problemas de comunicação, a gente está trabalhando juntos, e eu sempre falo isso, eu tenho um livro bacana, depois vocês podem procurar, que é como formar equipes vencedoras, que foi do Google, né? Cabeças diferentes é a melhor coisa, porque são pensamentos diferentes, conflitos são ótimos, né? Porque são pessoas que pensam diferentes, e dali surgem as melhores ideias. Então, de novo, se a gente está falando de inovação, a agilidade ajuda por causa das equipes multidisciplinares, e que a inovação começa a surgir naturalmente dentro dessas equipes, né? Não precisa mais de uma área de inovação, ou uma inovação só focada dentro de uma área, que às vezes é bacana, porque às vezes a gente está falando de inovação de processo, mas a gente está falando de uma equipe multidisciplinar que pensa diferente. Você colocou vários pontos super interessantes, né? A experiência que eu e nossos colegas, nós aqui da Sampo, né, todos nós aqui, você também temos tido exatamente essa, que o RH tem um papel estratégico porque você tem que mexer na cultura, né? Uhum. Você falou um ponto muito legal, quer dizer, sem as pessoas estarem envolvidas, compradas e entendendo o que tem para elas nessa mudança, nada acontece, não vai acontecer nunca. Não dá para ser um negócio imposto de fora para dentro, tem que vir de cima, mas tem que estar no coração das pessoas também, né? Então, esse processo de mudança a gente tem visto e tem feito um misto de consultoria, com treinamento com RH, que você tem acompanhado, que a gente tem trabalhado esses desenhos aqui, e o RH em várias empresas assumindo esse papel que você falou, um papel estratégico de mobilizar junto com inovação, junto com tecnologia, junto com o C-Level, e sempre o C-Level envolvido discutindo isso aqui. Que é uma dimensão super estratégica, né, Alexandre? E você falou num outro papo que a gente teve um pouco antes, um negócio que para mim é muito importante ressaltar, queria que você explorasse um pouquinho, que assim, esse modelo de silo, ele não permite um processo sustentável de inovação, né? Uhum. Que eu acho que é um ponto chave, é uma ficha gigantesca que cai, porque o problema não é fazer a primeira vez, o problema é fazer sempre, e fazer de uma forma sem dor, com pouca energia necessária para ser gasta, né? Ela vira quase que um reflexo remoto, né? E depois eu queria explorar um pouquinho esse ponto que você falou das equipes multidisciplinares dentro do RH. Como é que seria esse negócio rodando? Porque eu acho que essa é uma ideia super importante, é uma ideia mais tática, né? Como é que você implementa essa visão estratégica no RH? Mas ela tem um valor de fazer as duas coisas conversarem e botar o negócio para adiantar. Então, se você puder comentar um pouquinho essa história questão dos silos, da sustentabilidade e das equipes, eu acho que tem pontos muito importantes aí para os nossos colegas ouvirem e participarem aqui também.
Então, o André, tem uma coisa, né, também contextualizando, que é o seguinte, eu vou dar exemplo de novo da CIP. Quando a gente fui conversar com algumas áreas, eu perguntava o que a CIP faz, né? E as pessoas não sabiam o que faziam. De novo, por causa do silo, né? Ele sabe o que ele faz, né? Se ele está na área de compras, ele sabe o processo de compras. Se ia para conversar com o pessoal de atendimento, ele sabia o atendimento que ele fazia, ele não sabia de todo o portfólio da empresa. Então, uma das primeiras coisas, por isso que a equipe multidisciplinar ajuda isso, porque você começa a ter visão de negócio, né? Porque, querendo ou não, a gente está falando de uma empresa que precisa sustentar por causa do negócio que ela oferece para o mercado. Então, de novo, a gente tem que estar muito mais próximo do negócio, muito mais próximo da estratégia. Então, não adianta também você falar, vou trabalhar em equipe multidisciplinar, mas eu nem sei o que a empresa faz. Então, já fica complicado. Eu nem sei quais os produtos que a empresa possui. Às vezes tem 5, 10, eu só sei uma porque é uma que eu trabalho direto. Então, não adianta nada, né? E aí, por isso que eu falo, né? A partir do momento que a gente tem, por exemplo, né? Já que a gente está falando aqui com provavelmente aqui o público mais de RH. Se a gente está falando de um público de RH, por que a gente, e a gente está falando, por exemplo, de tecnologia, por que a gente tem que esperar um colaborador de TI pedir essa demanda para a TI para entregar alguma coisa, né? Um dashboard, alguma coisa, o que for. Por que não ter uma pessoa técnica de RH? Né? Porque você não pode contratar um profissional, um programador, vamos falar já diretamente, porque não tem um programador dentro de RH, dentro de gestão de pessoas. Né? Então, isso que eu falo que é a equipe multidisciplinar. Porque aí você pode criar várias equipes multidisciplinares, né? E aí focado muito próximo do negócio. Por exemplo, a gente está falando, entendendo qual que é o problema no negócio que você está resolvendo, você pode trabalhar com essas equipes. Por exemplo, uma equipe de People Analytics, que a gente está tão na moda de falar, porque a gente tem uma base, né? Qual que é a área uma das áreas que tem mais dados dentro da empresa? A equipe de gestão de pessoas, né? RH tem isso daí, tem muito fácil. O que a gente faz com esses dados? Não faz nada, está lá arquivado. Poxa, então por que não criar uma equipe multidisciplinar de People Analytics? A gente estava falando também uma coisa que eu acho super importante, né? Que é o Employee Experience. O Employee Experience também é uma coisa super importante, porque, e aí também, acho que fica mais claro quando eu dou exemplos, né? Eu já fiz um trabalho também dentro dessas grandes empresas, que eu ajudei a mapear exatamente essa experiência do colaborador lá dentro. Mas não é só a experiência do colaborador, é aquele cara também que de repente fez a entrevista, né? Não passou, mas ele teve uma experiência super bacana desse processo, né? Mas ele acabou não sendo escolhido. De repente, eu vou até dar um exemplo aqui que aconteceu, né? Ficou entre duas pessoas, mas que acabou escolhendo uma, mas a outra ficou muito próximo, mas de repente a experiência dele foi horrível. Se esse cara que entrou daqui a um ano sair, você podia pensar em chamar aquele cara ali, né, que chegou próximo, mas de repente, por experiência dele, ele nem vai querer ouvir mais. Então, criar essa jornada, então, não só do colaborador, mas até aquele cara que teve algum contato, porque se a experiência dele for boa, não é só por causa dele, mas ele pode disseminar isso. Né? E isso também para a experiência do colaborador lá dentro. Ele pode ter uma experiência super boa, mas de repente a saída dele foi conturbada e ele vai falar mal. Agora, se a experiência dele for boa lá dentro, ele vai ter aquela jornada na cabeça dele, né, que foi super boa. Então, o Employee Experience é uma outra coisa. E isso é contínuo, né? Porque, de novo, o mundo é diferente, né? As pessoas são diferentes, gerações diferentes vão trabalhar. Então, você tem que estar sempre mapeando e olhando isso. Então, o que eu digo é assim, não olhe mais dentro do silo, não espere a demanda chegar, por exemplo, recrutamento e seleção, né? Não espere a demanda chegar falando que você precisa contratar alguém. Seja mais proativo e pensando no negócio, né? Se você estiver próximo do negócio, com certeza você vai falar, poxa, provavelmente eles vão precisar de alguém assim, assim, assado, e como você tem um mapeamento dentro da empresa dos melhores colaboradores, o perfil deles, você pode fazer esse remanejamento antes mesmo da demanda chegar. Né? Porque você está pensando no negócio, não está pensando na demanda chegar. Sim, sim, sim. É o desenho de você, na verdade, tentar entender, junto com o negócio, no tempo do negócio, o que o negócio precisa, né? É isso aí.
Isso aí. Então, de novo, né? É fora dos silos, né? A gente, que é normal, né, André? De novo, a gente vai acabar entregando a idade, né? Mas a gente sempre trabalhou em grandes empresas, a gente foi criado lá atrás que a empresa é um modo hierárquico, né? A gente trabalha com comando e controle. Mas, de novo, o mundo não dá mais para trabalhar com comando e controle. É claro que, né, dependendo da decisão e tal, a gente tem ainda o comando e controle que faz sentido. Mas, e aí, né, eu sempre falo, né, tem algumas coisas que eu utilizo, eu gosto muito de algumas frases de filmes, cenas, eu utilizo muito isso em minhas palestras. Mas, a partir do momento que a gente trabalha com equipes auto-organizáveis, a gente tem grandes poderes, trazem grandes responsabilidades, né? Então, a gente vai ter também grandes responsabilidades. A gente tem que arcar com as consequências também, né? Mas isso é uma coisa que a gente tem que começar a pensar e não ficar naquela coisa, não, já que vai ter responsabilidade, então tá, não, vamos continuar com o comando e controle. Não, mas não vai funcionar, né? Então, a gente tem que começar a pensar que, e por isso que faz sentido essa questão da agilidade, das equipes multidisciplinares, tá dentro do RH e gestão de pessoas. Sim. E você falou um negócio bem interessante ali também, juntando as tuas duas últimas falas aí, né? Se você não tem a visão inteira do negócio, porque o silo ele é organizado por tarefas, né? Tem uma fronteira na tarefa, né, no processo. Então, a dificuldade é justamente ver o todo, e aí as pessoas têm que se juntar mesmo. Você conseguir construir o processo inteiro é muito mais fácil de todo mundo aprender com cada um. O conhecimento está lá, ele só precisa ser compartilhado, e por isso que a colaboração é tão importante, né? Muito legal, Ale, muito legal, muito legal. E tem uma coisa, assim, dá exemplo, né? Acho que todo mundo já passou por isso, mas a gente é movido a metas dentro de empresa, né? E aí isso pode afetar diretamente o nosso bônus. E aí, se a gente tem a meta da nossa área, a gente vai defender e tentar atingir a nossa meta da nossa área. Não é por mal que a gente não quer atender a outra área para ajudar a meta da outra área, mas é porque a gente está olhando o nosso bônus, né? Então, é complicado quando a gente trabalha em silos, né? Então, equipe multidisciplinar é a mesma coisa. A gente começa até a olhar diferente, a gente começa a olhar para produto, e aí as metas estão atreladas ao produto, todo mundo sai ganhando, né? Mas aí é boa aquela metáfora que você usou no começo do navio do caiaque, né? Porque a meta do silo, ela só pode ter aquilo porque ela está numa alta velocidade e o foco é performance. De alguma coisa já conhecida, né? Você produz o conhecimento do passado, no presente e no seu futuro de curto prazo. Quando o negócio muda, esse resultado ele é contraprodutivo, né? Então, você tem que ajustar as metas mesmo, porque aí você tem que dizer, né, você tem que fazer todo mundo entender que, olha, agora não é mais botar, sei lá, carvão na fornalha do navio, mas põe os remos fora e todo mundo rema na batida para um lado ou para o outro para a coisa fazer, né? Muito legal, muito legal. Isso aí. O Marcos está fazendo uma pergunta aqui, Ale, que talvez possa encaixar aqui, que é como posicionar o RH numa transformação corporativa em escala, no qual somos cada vez mais requisitados, nós, RH, para estar perto dos times, mas não temos um quadro infinito, né? Aquela história, pô, como é que eu me multiplico, né? Porque vão ter várias frentes, não tenho esse time todo. Não sei se você tem alguma ideia, algum pensamento para dividir com ele a respeito disso aí. Tem algumas coisas aqui, né, André? De novo, a pergunta aqui eu acho ótima, mas depende do tamanho da empresa, né? Também depende da cultura da empresa, depende como que ela é dividida. Eu estou falando fisicamente, né? Porque às vezes está espalhado em vários locais, vários países. Tem várias coisas, várias dados aí que a gente precisa entender um pouco, né? Mas tentando responder de um modo mais genérico, a gente tem que entender que o nosso papel dentro da empresa vai começar a ficar diferente, né? Então, de novo, a questão da equipe multidisciplinar, a gente não está olhando mais só para dar um exemplo mais claro, por exemplo, em TI, né? Em TI, acho que fica mais claro por causa que a gente está falando de projeto, né? Em TI, o que a gente tinha? A gente tinha um silo lá dentro de análise de requisitos, porque aí a gente começava a pegar os requisitos do software, do projeto, depois a gente especificar, depois a gente passava isso para os softwares, né? Em paralelo tinha o pessoal de
designer, e ali já tinha um conflito, porque às vezes o pessoal entregava uma coisa e voltava, designer, software, programador. Depois ainda tinha o papel lá de testes, né? Que às vezes também era confundido na época com QA, de qualidade, e aí também tinha um conflito, porque às vezes voltava e falava, oh, você está entregando errado, melhor aqui. Aí falava, não, já tá bom, já tinha esse conflito. Você tinha a entrega, né, para a equipe que você colocava isso no ar, e aí já também, de novo, mais um conflito, porque às vezes não subia o sistema e tal, não sei o quê. E tinha depois a sustentação. Né? Então você via que tinha umas fases aqui, tudo em silo dentro de TI. Né? A partir do momento que a gente começa a pensar diferente, a gente inclusive está trazendo não só essa equipe junto, né? Então, por isso, de novo, para ficar bem claro, né? Teste, por exemplo, a gente não faz mais só lá no final, a gente faz continuamente, né? Lá dentro da equipe, junto com o pessoal de software. Os requisitos é a mesma coisa, porque a gente não vai pegar aquele requisito durante 3 meses para depois entregar para software, sendo que, de novo, né, vou pegar aquela fala lá atrás que eu falei. O mundo está mudando. E aí, de repente, aquele requisito de 3 meses atrás não faz mais sentido hoje. Então, ele também está contínuo, né? E mais do que isso, aquele cara que é de negócio, onde ele foi pegar o requisito, também está dentro da equipe. Né? Então, o papel da galera começa a mudar um pouco. Né? Não é mais só trabalhar, por exemplo, com negócio. Né? Ele conhece o negócio, mas ele tem outro papel lá. Ele pode também passar o requisito para ele, para o pessoal. Ele pode ser o que a gente chama dentro do Scrum Product Owner, né? Que é o dono do produto. Que também, e aí tem um outro papel ali que é o Scrum Master, que pode ser, de repente, o líder da equipe de desenvolvimento, mas pode ser também o cara de negócios, né? Então vai depender de como que é. É o papel que muda, né? Então, por isso que, de novo, essa mudança organizacional vai acontecer se a gente quiser trabalhar com a equipe multidisciplinar. E se o RH não estiver envolvido, vai chegar a demanda para RH e gestão de pessoas, ou gestão de pessoas, mas vai chegar lá e falar assim, pessoal, a gente está trabalhando de modo diferente. Agora não existe mais cargos, são papéis. Aí vocês vão falar, pô, mas o que é isso? O que está acontecendo? Então, por que já não se envolver desde o começo, entender o que são essas demandas e estar próximo, né? Então, tentando responder aqui o Marcos, né? É o papel que vai ser diferente, né? Então, a gente tem que expandir isso aqui um pouquinho mais, né? Então, a gente não está falando mais em silos aqui. Esse desenho é interessante porque, no fundo, o que está... Eu vou tentar completar aqui com uma outra visão. Vou dar uma pivotada nesse... Por favor. Vou só virar a mesma figura aqui. No fundo, isso tem um efeito de trabalhar em rede, né, Alexandre? Né, Ale? No fundo é isso. Você multiplica a sua presença estando em rede. Isso aí. Porque a gente sempre pensa né, quando a gente está falando sobre o Scrum, a gente está sempre falando de um Scrum, de uma equipe, de um squad, de um grupo, trabalhando lá os seus papéis internamente, mas isso aqui significa que você tem, muitas vezes, pessoas que estão participando de grupos. Né? Então, no fundo, essa é a forma de você disseminar esse conhecimento dentro da organização. E talvez uma outra é também a questão de você ir roteando, né? Pegando, por exemplo, um grupo mais sênior, que já tem os papéis claros, já entregou, já tem a nova cultura de como trabalhar, e aí pegando esses elementos como embaixadores dessa nova forma de trabalhar e deslocando eles, inclusive, de áreas completamente diferentes, para assumir papéis diferentes, mas no mesmo modelo. Isso é uma forma de você disseminar e ir quebrando os silos, né? Porque a questão dos silos é que a comunicação ela é de cima para baixo e dentro de uma fronteira. Né? Na hora que você faz esse desenho que você falou, no fundo a comunicação ela é assim, né? Ela é super cruzada. E isso é que dá o efeito da multiplicação, vamos dizer, dos pães aí, dos recursos para o Marcos aí. Não sei se nós dois ajudamos a responder, mas no fundo é isso, né? O processo de comunicação é diferente e ele ajuda a disseminar isso aí junto com a mudança de papel provoca isso, né, Lê? E até para depois, se o Marcos quiser, provavelmente, né, eu não sei, mas eu acho que muitos deles, do pessoal que está aqui, conhece, que é o Paul Baran, né? Tem o Paul Baran, ele fez um estudo, não vou entrar em detalhe aqui, tá? Porque acho que também não é o caso,
Mas ele é dividido em três coisas, né? O modo centralizado, descentralizado e distribuído, né? O Paul Baran fala exatamente isso, né? A partir do momento do modelo centralizado, se você quebra um dos nós, a comunicação some, né? Porque você está centralizado em alguns pontos ali. No modo descentralizado, você melhora isso, né? Mas ainda com algumas quebras, em alguns pontos específicos, ele ele falha essa comunicação. Já o modo distribuído, independente de qualquer nó que você quebre ali, ele não vai quebrar essa comunicação. Então, a melhor forma é o distribuído, porque você pode... E aí é o que eu chamo de... Isso eu já falo já há muitos anos, tá, André? É outra coisa que eu sempre falo. A gente tem que pensar no efeito caminhão. Eu falo isso porque, assim, eu trabalhava em algumas empresas, eu falava assim, pessoal, o conhecimento do que eu estou fazendo, ele não pode ficar em mim. Por quê? Porque se amanhã eu sou atropelado por caminhão, vai parar tudo. Né? Então, é meio trágico, mas é uma boa metáfora. Então, assim, a gente tem que criar essa forma que a comunicação, mesmo que sem uma pessoa, e aí né? Às vezes é porque o cara faltou, ou porque o cara teve que viajar, férias é um pouco disso, né? A gente fica louco da vida quando a gente vai tirar férias, fala, putz, eu vou ter que pegar o trabalho do outro, nem sei o que o cara tá fazendo, e aí você fica lá uma semana tentando entender. Não precisa mais disso, né? A estrutura de uma organização pode ser natural, né? Então, mesmo que o cara tire férias, não precisa daquela correria na semana anterior, né? Já vai vir naturalmente porque você tá com essa comunicação fluida. Depois pesquisem o Baran para quem não conhece. Não, muito legal. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é esse o ponto mesmo, né? O desenho da rede é como a internet, né? Se cai um nó, você navega por outro nó, né? Então, como você não tem um comando centralizado, né, o desenho da internet era, né? Que mais ou menos, né? A internet ainda tem alguns problemas. Se cai alguns nós, é capaz de a gente ficar sem internet, sim, né? Mas é um modelo parecido. Você tem razão. É um modelo parecido. Tem um colega nosso também, outro professor lá da Sampo, o Andreas Bernardi, que é professor da Escola de Liderança de Berlim. Ele citou um outro exemplo, que é o time de times, né? É exatamente a forma de organizar que é exatamente esse ponto. Ele usa literatura militar porque ele tem uma proximidade de prática de coaching e mentoria com o pessoal das Forças Armadas deles lá, mas é muito nessa linha mesmo, né? E o interessante que eu me lembrei do comentário dele é que a gente sempre pensa nas Forças Armadas como o último bastião da hierarquia, né? E, no fundo, para enfrentar a complexidade em qualquer domínio, seja negócio, seja leis, seja medicina, seja conflitos armados, a questão da inteligência distribuída ela acaba sendo mais eficiente numa situação de incerteza, né? Que é a natureza do nosso mundo, né? O nosso mundo é incerto e complexo mesmo, só que nós fomos treinados num outro modelo, então a gente tem que, né, se desprender não só das nossas convicções, mas se questionar em relação ao que vem melhor, né? Certamente, em alguns momentos, o modelo hierárquico pode ser superior ao distribuído, mas no conjunto, aparentemente, o distribuído faz mais sentido hoje, né? Ela é muito legal, Ale. A gente são 6h25, nós começamos 6h... Passa super rápido. Começamos 6h35. Para a gente ficar no horário, temos mais ou menos mais uns 10, 15 minutos aí, se você quiser se estender. E eu queria colocar uma quarta questão aqui que a gente tinha discutido no nosso roteiro, que eu acho que é muito relevante, que é a questão dos desafios de RH para essas mudanças, né, Ale? Tem várias dimensões, várias coisas para explorar. E o desafio de RH e pessoas, né? Você lembrou muito bem, a gente chama de recursos humanos mais por um vício de hábito, né, do que pelo que representa, muito mais pessoas do que recursos, como você falou muito bem.
Então, queria te ouvir um pouquinho desse lado dos desafios, né, de recursos humanos e pessoas para essas mudanças, né? E, e, e também, se você puder, conversar, falar um pouco sobre como é que você vê esse desafio do ponto de vista das lideranças. Eu acho que assim, de novo, é a questão de que o papel da gestão de pessoas está começando a mudar, né? A forma com que muitas áreas começaram a se movimentar, a gestão de pessoas também tem que começar a mudar, né? Então, por isso que eu puxo muito essa questão, por exemplo, de inovação. Mas, de novo, se a gente for pensar, né, e aí, né, pegando o gancho do nosso papo anterior, o modelo hoje de uma empresa normalmente ainda é de hierarquia e comando e controle, né? Então, a gente entende por que as coisas estão funcionando dessa forma, a gente entende que as mudanças são necessárias, mas ainda a gente continua no modelo anterior que a gente trabalha já há anos. Se a gente for colocar isso, e aí já indo para o lado dessa transformação que está acontecendo dentro das grandes empresas e o mundo exterior que está necessitando que você mude, nossos presidentes, nossos executivos, eles têm essa visão, né, porque eles acompanham e sabem que essa mudança é necessária, essa transformação. Não é à toa que nesse momento de pandemia muitos se reinventaram e muito rápido, né? Porque foi necessário e tinha a carta branca da alta liderança. Lá embaixo a mesma coisa, né? Todo mundo sabe também dessa maneira e querem fazer essas mudanças, né? Eles estão antenados com tudo que está acontecendo, e aí o nosso papo lá do início também, do lifelong learning, são pessoas que realmente estão querendo aprender a todo momento, então eles estão ali trabalhando muito fortemente para que as coisas mudem, mas eles ainda não têm aquele poder lá em cima, né? Então, é uma visão diferente. E aí a gente chega no que a gente chama de média gerência, né? Enquanto os dois ali querem fazer essas mudanças, querem se tornar mais ágeis, querem trabalhar em equipes multidisciplinares, a média gerência pode ser uma barreira, né? E por que uma barreira? Porque eles vieram com esse mapa mental de muitos anos, né, de comando e controle, demoraram para chegar lá, e quando ele chega lá, né, está há alguns anos ali como gestor, aí vem o pessoal de fora e fala, pessoal, a gente tem que mudar, a gente tem que ser multidisciplinar, a gente tem que inovar mais, agora você não vai ser mais cobrado por entrega, mas você vai ser cobrado também por inovar dentro da sua área. Isso assusta as pessoas, né? E é normal, né? Mas, e aí, isso que acontece, né? Essa barreira pode existir dentro das empresas e é o que eu tenho visto dentro das grandes empresas. Então, de novo, é um papel muito latente, né, para a gestão de pessoas que ele precisa trabalhar com esse pessoal, porque ele é importante ainda, ele tem um conhecimento grande. Mas a gente tem que começar a pensar, se a gente está falando de equipe multidisciplinar, a gente não está falando mais que ele vai ser o chefe, ele vai ser o líder. O papel muda, né? O papel muda. E na cabeça das pessoas é um pouco difícil, né? De novo, porque o cara demorou para chegar lá. E ele trabalhou para chegar lá com aquele pensamento de ser o chefe, né? E quando ele chega, vai falar para mudar, então é difícil. Né? A gente está falando de pessoas de novo, né? Eu brinco que, eu imagino que deve ter muitas pessoas aqui, mas eu brinco que uma coisa que eu queria me falar, eu tenho 2 formações, né, de graduação, mas hoje eu queria muito ter me formado em psicologia também, né, para entender as pessoas. E eu acho que todo mundo precisa um dia ter passado por isso. E então, por que não esse papel também da gestão de pessoas não trabalhar com a média gerência? Né? E isso vai ser super importante. Não é só uma mudança organizacional, que a gente vai trabalhar com equipes multidisciplinares, em squads, mas também a gente tem que trabalhar com pessoas, né? E aí a média gerência é super importante. Você falou, acho que esse é talvez o maior desafio
organizacional depois de convencer o top management, né? Se o top management está convencido, essa barreira já aconteceu. É isso aí. Quando a gente fala desse negócio, para mim, da média gerência, do desafio, tem duas coisas. O primeiro, isso bate muito com a experiência que a gente tem tido profissional aqui na Sampo, né? As estratégias de RH para apoiar os negócios nas mudanças passam por fazer a cola entre exatamente isso que você falou. A média gerência, ela é estratégica para o negócio, ela é estratégica para a organização, porque é a média gerência que faz fluir a comunicação da coesão e da identidade, né, para o negócio e para as equipes. Ela ajuda a criar a representação das empresas junto com as equipes. E ter conhecimento. Mas, por outro lado, tem conhecimento, e normalmente tem identidade, se identifica com a empresa, né? Como você falou, muitas vezes você pega organizações em que a média gerência tem, em média, 10, 15, 20 anos de empresa. Eles e elas são os representantes da empresa, são a essência. Então, só que o desafio é você, talvez, descosturar uma coisa que é difícil mesmo, porque passa pela autorreflexão, né? Desculpa, isso é um pleonasmo, né? Pela reflexão e autoconhecimento. Porque o que a gente tem visto muito é que, no fundo, quando você vai perguntar para essas pessoas por que da resistência, é porque muitas se autodefinem como gestoras exercendo o poder de mando. Né? E quando você fala do líder nesse papel novo, ele é um facilitador, no fundo. Isso aí. Só que o outro lado bacana é o seguinte: isso libera toda a energia desses líderes para colocar em prática aquele conhecimento que muitas vezes não dá nem para colocar, porque, na verdade, o comando e controle exige um tipo de papel que nem sempre você consegue fazer esse negócio aflorar, né? E o próprio lado da cultura, né? Quer dizer, e da comunicação, né? Esses dois pontos também, junto com o conhecimento, dão uma combinação de habilidades que são super valiosas e que a gente tem visto que são a ferramenta da ressignificação desses líderes para trabalhar no novo modelo com sucesso. Então, eu acho que o teu ponto aí até como você definiu para mim numa conversa anterior, é um calo, né, uma pedra no sapato para discutir, mas eu acho que talvez uma das coisas que mais mude o efeito do clima da mudança e seja um facilitador gigantesco. Não sei se você quer comentar um pouco isso, mas para mim é um ponto-chave. A discussão que a gente teve foi exatamente isso, porque às vezes é difícil a gente ouvir uma coisa dessas, né? E aí tem gente que acaba até falando, putz, mas você está falando de mim? Tá... Não, é de todos, né? Isso aí não é de uma pessoa específica, porque é o modelo que a gente sempre trabalhou, né? Então, o que eu sempre falo, né? E aí, né, o André, até para tentar finalizar aqui, né, uma das coisas, dentro das minhas aulas, eu falo exatamente isso, né? Por estar dentro de uma sala de aula, um MBA, é que a pessoa quer ter um conhecimento maior. E acima de tudo, entre em sala de aula com a cabeça aberta, né? Porque esse conhecimento vai vir, eu não sou o dono da verdade, as pessoas que estão ao redor não são donos da verdade, mas são conhecimentos novos que você vai poder aprender. E ter a cabeça aberta é a coisa mais importante, porque se você tiver uma cabeça fechada desde o início, você não vai aprender nada, né? E é um pouco isso, né? Às vezes não é porque que a gente é cabeça fechada, mas é porque a gente foi criado assim, que a gente, pela experiência, a gente acha que sabe muita coisa. Mas, na verdade, a gente não sabe muita coisa. As coisas, hoje, de novo, o mundo é diferente, são tantas coisas que estão acontecendo, a gente não consegue acompanhar tudo, né? Então, quanto mais a gente tiver a cabeça aberta, vai ser melhor para todos. Perfeito. Eu acho que é isso mesmo. Eu lembro tem um indicador que a gente acompanha, que eu não lembro de qual entidade agora, mas que assim, quantos dias por ano você deveria dedicar como profissional para requalificar-se,
para estar atualizado, né? E ser um profissional competitivo na sua área, independente de que área. E esse tempo variava mais ou menos entre 1 a 2 semanas, né, por ano, 15 dias, durante muitos anos. E nos últimos 2, 3 anos, isso aqui saltou para mais de um mês de requalificação. Imagina. Por conta, né, de inteligência artificial, de tudo isso aí, mas também por conta dessas novas formas de trabalho e do peso de muito do que você falou, colaboração, capacidade de aprender a aprender, né? Que tem um lado que a gente às vezes não fala, que é assim, aprender a esquecer também, né? O que você vai deixar de lado, né? Sim, que aquelas verdades que são, como dizia um amigo meu de RH, crenças limitantes, né? Aquilo que você acredita, mas na verdade está te ancorando no passado, né? Ou está te ancorando numa resposta que não é a resposta ideal. E por outro lado, esse lado de lidar com a diversidade também, que é outro desafio, né? Você falou das gerações, mas dos silos, tem muitas dimensões de diversidade que a gente precisa aprender a trabalhar para voltar a focar, se a gente está pensando no RH, na melhor experiência de empregado, né? Para vários públicos, né? Então eu acho que assim eu acho que você cercou muito bem vários pontos relevantes aí do que é ser uma organização ágil, um profissional ágil e um RH ágil. Legal. E aí, só complementar a sua fala, André, tem uma outra coisa que é um outro termo que a gente utiliza muito, que é o FOMO, que é o Fear of Missing Out. Perfeito. A gente fica com medo de ficar de fora, então a gente tenta consumir de tudo, mas não acaba não consumindo nada, né? E a gente tenta... Eu sempre falo, né? No WhatsApp a gente tem um monte de mensagem, no Facebook a gente tem um monte de notícia. Em vez da gente se aprofundar em alguma notícia, a gente só lê o título, né? Por quê? Porque a gente acha que sabe tudo e já lê, mas é o fear of missing out, porque a gente tem medo de ficar de fora, né? É isso mesmo. E aí o viés que a gente pega é aquela história, né? Que tipo de recomendação ou que tipo de atenção, né, para além do gut feeling, né, do medo que dá, que vai fazer a gente parar e olhar alguma coisa, né? Eu acho que esse é um pouco do papel nosso como escola de negócio, que é traduzir, né, a fronteira do que a gente está vendo não só como experiência, mas na vida das organizações, mas como conhecimento validado, hipóteses validadas para compartilhar com todo mundo e fazer o caminho inverso, né? O que a gente está ouvindo dos nossos colegas de academia e dos nossos colegas de negócio, que são experiências válidas e relevantes e angústias para a gente poder fazer essa ponte no caminho inverso. Então, esse realmente é um desafio que não tem... que o equilíbrio é dinâmico, né, Ale? Ótimo, é isso mesmo. Muito bom, muito bom. Ale, não sei se você tem mais alguma palavras finais para a gente colocar e também abrir para os nossos colegas aí fazerem algumas perguntas, se quiser. Assim, primeiro, de novo, agradecer muito, André, pelo papo, né? Eu super aceito esses que seja webinars, que seja bate-papos, porque eu sempre aprendo alguma coisa nova, né? E aqui, de novo, eu estou aprendendo. A última coisa que eu queria falar, então eu sempre gosto de fazer algumas analogias com filmes e tal. Tem um filme chamado Guerra Mundial Z, né? Que, para quem nunca viu, basicamente é uma invasão de zumbis e eles tinham construído lá uma parede enorme para que zumbis não invadissem a cidade, né? O local ali. Antes mesmo de saber se existia zumbi ou não, né? E aí, uma das falas é exatamente isso. Eles perguntaram, pô, por que você construiu um negócio sem saber que existia, né? E ele falou, é o papel, dentro de uma reunião entre 10 pessoas, é o papel do 10º homem sempre, nossa, essa é a minha palavra. Discordar, né? Discordar. Tem uma outra palavra, mas é realmente discordar, é uma coisa parecida. Então, assim, divergir, né? Acho que é divergir. O que eu quero dizer é que, assim,
tenha isso em mente, todo mundo tem isso em mente, de que você tem que fazer esse papel da 10ª pessoa, né? Então, se alguma coisa, todo mundo concorda com alguma coisa dentro da sua empresa, tenha esse papel do 10º homem, né? Vai lá, discorde, pergunte o porquê, tenta ter uma outra visão. Isso é o mais importante, porque é isso, né? A gente acaba, muitas coisas, não quero estender muito aqui, mas eu já vi várias vezes que, assim, por que existe esse processo? Porque foi assim. Mas por quê? Aí quando vai cavar, não tem um porquê. E aí quando você chega, e aconteceu várias vezes isso, chega num presidente e fala, cara, não sei também porquê, pode mudar. Então, a gente fica na cabeça de que, não, vamos continuar da mesma forma, porque sempre foi assim. Não, não é assim. Tenta discordar e ir atrás da razão, e aí sim, de repente, você pode até pensar numa inovação dentro da empresa. Muito, muito bem colocado. Acho que é a inércia, né, Ale? A inércia tem um efeito nisso aí que acaba, né, contrapondo tudo que a gente, todos os esforços aí, né? Muito legal. Ale, para mim foi um prazer imenso, uma alegria imensa ter esse bate-papo aí com você, com os colegas. Como você falou também, aprendi muito, mais uma vez, né? Muito obrigado, queria te agradecer mesmo, de coração. Muito, muito bacana, espero que a gente possa repetir aí. Foi muito bom, terminamos aqui no nosso horário, né, também. Espero que a gente possa ter contribuído aí para discutir desafios reais, né? Essa é sempre a nossa proposta, né? Como é que a gente traz aqui experts e pessoas que conhecem em profundidade e na prática e na teoria o assunto, para poder dividir e ter conversas aí relevantes para os nossos colegas de RH e de negócios, parceiros aqui da Sampol. Mais uma vez, queria te agradecer, Ali. Obrigado. Acho que foi uma ótima oportunidade para a gente conversar. Queria agradecer os nossos colegas aqui que fizeram as perguntas, que participaram também. E espero reencontrar todos vocês aí numa próxima oportunidade, aí, nos próximos debates aí. Obrigado de novo, fiquem bem, se cuida. Obrigado, Ale. Tudo bom? E agradecer ao nosso pessoal do marketing aí, a Ana, a Gabi, que apoiaram todo o nosso bate-papo aí, viabilizaram toda a plataforma. Obrigado, gente. Fiquem bem. Obrigado. Até mais. Tchau.